Me acerto. Sejam bem-vindas ao nosso tempo de mesa de hoje, nessa sexta-feira. Hoje o tema, então, escolhido, né, da nossa mensagem é a mulher que impacta, né? A mulher que curada, ela gera impacto. Então, eu quero que vocês... hoje vamos numa pegada diferente, então eu quero que vocês hoje pensem comigo, né? Vocês acreditam que uma mulher curada gera um impacto? Foi esse tema mais votado. Mas vocês conseguem compreender que todas nós geramos impacto? Mas qual o impacto que nós estamos gerando? Esse impacto, ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Porque eu posso estar gerando impacto através da minha cura, ou eu posso estar gerando impacto através das minhas feridas. Mas mulheres foram criadas para impactar. Porque Deus nos escolheu para isso. Deus nos levantou desde o momento que Ele nos criou no ventre da nossa mãe, para que as mulheres fossem responsáveis por impactar gerações. Não é à toa que nós geramos vida. E Deus falou muito forte comigo em relação a isso, porque nós geramos vida mesmo quando nós não estamos gestando. Então, tudo que nós tocamos, tudo que nós fazemos a partir de nós transformamos. Então, nós podemos transformar em coisas boas ou transformar em coisas ruins. Então, eu quero que a gente pense hoje a partir do que nós estamos impactando. Nós estamos impactando através da nossa cura ou através das nossas feridas. E todas nós aqui já sabemos que esse processo, ele não é um processo da mulher curada. Ele é um processo da mulher que está sendo curada. Porque nós, todos os dias, recebemos algo do Senhor em relação a uma área que a gente precisa olhar, em relação a algo que a gente precisa colocar o nosso foco. E, normalmente, é confrontador a gente compreender, como a Cris muitas vezes fala, que eu sou o problema da minha vida. Então, a mulher que impacta através da sua cura, ela precisa, de qualquer forma, ser autorresponsável. Ela precisa, de qualquer forma, realmente querer ser essa mulher que impacta. Mas lembrando, a gente vai impactar de qualquer forma. Então, como que a gente deseja impactar daqui para frente? Então, quando eu vi esse tema, né? Confesso para vocês que de todos, realmente, era o que eu mais queria falar. E Deus me trouxe muito sobre a mulher encurvada dentro disso, aonde ali em Lucas, né, não vem ao caso, mas o que acontece? Por 18 anos, essa mulher olhou para baixo. Ela não conseguia erguer a cabeça. E depois ela endireitou-se imediatamente. E ela passou a glorificar o Senhor. Jesus ainda chama ela de filha de Abraão. Ele devolve dignidade. Então, uma mulher, quando ela volta a olhar para o alto, ela inspira todas as pessoas a glorificarem também o nome do Senhor. Então, vocês pensam que toda essa mudança que houve na vida de uma mulher gera impacto por várias e várias e várias gerações. Então, Jesus, ele nunca transformou ninguém sem que esse objetivo fosse alcançar também outras vidas. Também fosse poder, através daquela mulher, transformar outras mulheres. Então, eu quero convidar vocês a compreenderem a profundidade da responsabilidade que a gente tem quando a gente pensa na nossa transformação. Porque uma mulher restaurada emocionalmente, ela pode transformar o mundo inteiro. Hoje, com a internet, a gente tem essa capacidade. Então, tu percebe um padrão que nenhuma mulher é curada para viver melhor. Ela é curada para voltar para o propósito. Então, a curada, ela realmente ela vai servir, ela anuncia, ela influencia, ela disciplina. A curada, ela gera vida. Então, toda essa parte da cura, ela vai transformar várias camadas da vida de outras pessoas também. Então, o maior propósito de Deus, quando Ele escolhe transformar a nossa vida através das nossas decisões de cura,
é que através disso não pare só em nós. Então, vocês percebem que eu posso impactar positivamente ou eu posso impactar negativamente. Mas, antes de tudo, a pessoa mais impactada com a minha cura sou eu mesma. Então, quanto que a gente passa a se enxergar de forma diferente? Confesso para vocês que nesses últimos meses, a gente vem vivendo juntas na comunidade Essência, com algumas mulheres que estão aqui, inclusive, e ali eu descobri um nível de amor. Um amor que eu não conhecia. Um amor por mim. Porque todos os meus cuidados, eles sempre foram pro outro. E daí eu me identifiquei até, inclusive, em relação a cuidado de alimentação, em relação a cuidado físico. Até ano passado eu estava 10 quilos acima do que eu estou hoje. Então eu realmente percebi o quanto que viver com mulheres curadas cura. O quanto que a gente buscar pela cura juntas transforma não só a comunidade que a gente está vivendo, mas como a nossa casa. Então, hoje, o primeiro impacto que eu gero é em mim mesma. Porque eu não me preocupo mais em gerar impacto só externo. Eu me preocupo em gerar impacto em mim primeiro. E por isso que, normalmente, quando a gente ora, vocês vão ver a gente falando que comece em mim. Porque eu levei muito tempo para perceber isso, que era primeiro em mim, para depois através de mim. A nossa natureza da carne, ela é ensinada ao contrário. A gente faz porque a gente faz pelo outro. E se sobra tempo, a gente faz pela gente. Se der, eu cuido de mim. Mas o Romanos 12:2, né, que a gente conhece, transformai-vos a vossa mente. Como que eu vou transformar a minha mente se eu não acho que eu preciso de transformação? Como que eu vou ser a mulher curada que impacta se eu acho que todos os outros ao meu redor precisam mais de mim do que eu mesma? Como que eu realmente vou ser essa mulher que impacta se eu não sou a prioridade? Então, esse tema, mulheres, muito mais do que o que a gente causa na vida das pessoas, é o que a gente causa na nossa própria vida. O quanto que eu sou grata pela minha existência, o quanto que eu sou grata pelo propósito que Deus criou através da minha vida e por quanto que eu já reconheço o impacto que eu gero. Porque outra coisa que é normal, não é comum, não deveria ser normal, mas é comum, é nós sempre acharmos que nós não estamos fazendo nada. Então, eu quero realmente que hoje a gente olhe para o nosso redor. Primeiro, como que eu impacto a minha vida? Como que eu estou impactando a minha própria vida? Quais são as atitudes que eu tenho de cura já, que eu consigo perceber o impacto que isso tem gerado? E ao meu redor, como que quando eu falo com as pessoas, o que ecoa? Eu respondo com as pessoas com a cura que eu já recebi ou eu respondo ainda com as minhas feridas? Quando algo me confronta, isso é respondido pelas minhas feridas ou é respondido pela minha cura? Porque quando a gente faz isso, e hoje nós somos mulheres dirigidas pelo Espírito Santo, então dificilmente a gente consegue ter uma atitude que a gente não seja puxada, mesmo que seja uns minutos depois, mas em algum momento a gente vai ser puxada para trás pensando assim, olha, ali não foi bem assim, alecrim dourado. Ali talvez, mesmo que tu pense que tu tem razão, não foi bem isso que aconteceu. E eu percebo isso cada vez mais em tudo. Porque normalmente, até tive uma situação agora há pouco em relação à alimentação, né? Ontem nós conversávamos sobre isso. E é geracional. A alimentação, ela vem através de todas as nossas gerações. Então, como que todas as nossas gerações se alimentaram? Como que todas as mulheres da nossa família se cuidaram? Não tem como eu romper com isso se eu não olhar para isso. Então, se eu sei que na minha família existiu alguém que passou fome, por exemplo, como que essa mulher, como que isso não vai me afetar? Isso me afeta. Pode ser que eu não seja consciente em relação a isso, mas isso me afeta a forma como eu olho para o alimento, como eu olho para a comida. E na minha família nós tínhamos isso, essa questão dos meus pais terem passado por isso, mas
eu, graças a Deus, nunca tinha sentido a fome. Mas o que eu tinha de mentalidade? Que eu precisava comer, porque senão eu ia passar fome. Eu precisava comer, então meus pais tinham essa questão de comer até passar mal. Não sei se na casa de vocês tinha essa questão. Comia até passar mal. Então, para mim, a saciedade, ela era dessa forma. A partir do momento que eu compreendo que eles estão em mim, né? 50% pai, 50% mãe. Mas que a partir de mim, eu posso tomar novas decisões, eu posso decidir fazer novas escolhas, porém, consciente do que aconteceu atrás de mim. Então, a mulher que impacta através da sua cura, ela é uma mulher que todo o tempo ela tá olhando para si. Ela tá olhando tudo que ela viveu gerou de impacto nela mesma, para que ela possa, a partir desses impactos que ela percebe que não são impactos positivos que geram através dela. Porque, voltando, nós impactamos todo o tempo. Não é uma escolha, mulher. Não é uma escolha. Ah, não, é que eu não quero impactar. Oi? Não é opcional. Nós impactamos de qualquer forma. Então, hoje, como que é a nossa presença quando nós chegamos em um lugar? Como que nós desejamos que as pessoas se sintam quando nós estamos em um lugar? Qual é a energia que a gente gera? Qual é a atmosfera, que nem a gente falou no tempo de mesa antes de nós entrarmos? Qual é a atmosfera que a gente quer que este lugar, este tempo tenha? Depende de cada uma de nós. Nada acontece só por uma pessoa, mas tudo pode acontecer a partir de uma pessoa. Então, eu posso vir trazer a palavra, a Cris, a Jenny, a Lê, mas se todas nós não estivermos querendo caminhar em direção da transformação, nada que for falado aqui vai transformar cura. Então, esse impacto que a gente busca, ele está totalmente ligado com o quanto que a gente se permite ser impactada por ele. Porque através do impacto que Jesus faz na minha vida, é que eu posso também ser impactada e impactar outras pessoas. E é impressionante, né, a gente perceber que quando eu trago a questão da mulher encurvada, e depois, se vocês quiserem meditar sobre, né, quanto que isso é real. Porque quando nós estamos emocionalmente feridas, nós não conseguimos olhar para as pessoas. Nós não conseguimos ver as pessoas com os olhos que Jesus nos vê, que Jesus nos enxerga. E então, automaticamente, eu também não consigo olhar para vocês com os olhos que Jesus vê vocês. Eu vou enxergar vocês com as minhas feridas. Então, esse impacto que a mulher curada ela gera é o olhar de amor. Ela olha a partir dos olhos que foram transformados. Então, como que eu vou poder causar um impacto positivo na vida das pessoas se eu não consigo ser esse impacto positivo nem na minha própria vida? Então, todas nós, a gente vem sendo confrontadas e também chamadas para vivermos a partir de nós, para podermos realmente entender que Deus nos fez para que fosse Ele, nós e depois os outros. E isso não é egoísmo. Então, a mulher que impacta, ela sabe que ela é a prioridade. Porque a partir de como ela estiver, todos ao seu redor vão ser impactados. E a gente começa pela nossa casa. Como que eu digo para o meu filho que ele precisa comer saudável? Se eu não for uma mulher que pensa nisso, se eu não for uma mulher que olha para isso e entende que o impacto que eu gero na minha família depende de como eu me comporto. Como que eu digo para o meu filho que ele precisa ser alegre, que ele precisa ser divertido, que ele precisa ser ele, que ele tem total liberdade para ser quem ele quiser. Porque quantas vezes eu já falei isso pro Noah desde que o Noah tava na barriga. Mas quanto que eu me sinto livre para ser quem eu realmente sou? O quanto que eu sou divertida e alegre dentro da minha casa? Porque é tão fácil, né, mulheres, a gente querer impactar todos ao nosso redor, mas se a gente não começar por nós, como a gente sempre fala, a verdade, ela tem uma frequência. E se não emitir a frequência da verdade, não é Jesus. Porque isso é uma coisa que
É a matemática. A gente fala que Jesus não é racional, mas isso é muito racional. Se não emitir a frequência da verdade, não é Jesus. Então, é nossas feridas que estão falando. Então, a mulher que está curada, ela está sendo curada, porque vai sempre ter camadas aonde eu vou precisar olhar. Vai sempre ter lugares aonde ainda há sombra. E nós somos esse complexo, né? Luz e sombras todo o tempo. Por isso que a gente precisa estar conectado, estar em presença. E eu quero realmente trazer vocês para pensarem em algo como um rio. Um rio onde está obstruído por uma pedra, por pedras, e esse rio ele não consegue fluir. A água vai continuar lá. Ela não vai deixar de estar lá, ela não vai secar, ela só está obstruída. Quando eu tiro essas pedras e desobstruo esse rio, o que vai acontecer a partir daí? Ela realmente vai começar a fluir. E é isso que, quando a gente permite ser transformada, acontece na nossa vida. Porque ele não vai criar uma outra Carolyn. Ele não vai criar uma outra Juliana. Ele não vai criar uma outra Patrícia, uma outra Maria Cristina, uma outra Pamela. Ele vai, da mesma forma que nós éramos, mas a partir de agora a gente vai começar a fluir. Então, quando eu começo a fluir, que ele remove tudo aquilo que me impedia de fluir, é que as nossas famílias vão respirar melhor, os nossos casamentos vão ficar mais agradáveis, os nossos filhos vão aprender um jeito novo de amar. A gente vai conseguir realmente encorajar outras mulheres e encorajar não com as palavras, mas elas vendo atos de coragem em nós. E a gente vai conseguir fortalecer as comunidades que a gente estiver, porque foi para esse propósito que ele nos fez. Ele nos fez para que a gente andasse em comunhão. A gente não foi feito para andar sozinhos. E o que o mundo todo tempo nos ensina é que a gente tem que se isolar, né? Então a mulher que impacta, ela não foge da missão. Ela não vai se isolar. Ela vai estar presente aonde Deus quiser que ela esteja, mesmo que isso for difícil para ti, mesmo que isso for difícil para mim. Tem lugares que se a gente pudesse, a gente ficava escondida, né? Olha, a minha transformação lá tá ótima aqui, ó, para mim, pro meu marido, pro meu filho, tá? Olha, tudo que eu tô vendo tá excelente. Para que inventar moda, Deus? Mas é que não é sobre nós. É tão difícil de entender isso, né? Porque nós fomos ensinadas que tudo era sobre nós. Que eu iria realizar coisas para me proporcionar coisas. Tudo que eu ia realizar seria para me proporcionar. E quando a gente compreende a ordem do reino, é que nós recebemos tudo que recebemos para proporcionar experiências através de nós, para viver coisas através de nós. Então, a partir do momento que uma mulher carrega, que a mulher curada, ela não carrega apenas a própria transformação, ela vai se tornar o canal pelo qual Deus vai alcançar outras vidas. Mas como que a gente alcança outras vidas, mulheres, se eu não estou conseguindo alcançar a minha própria vida? Então, volte sempre para o básico bem feito. O básico bem feito começa em mim. Começa em como eu estou me cuidando, em como eu estou me vendo no espelho. Começa, como a gente trouxe nessa semana, com não se comparar. Começa com... E não se comparar, tá, mulheres? Não é tipo, eu nunca mais vou me comparar. Não! É perceber quando a gente se compara. E a gente vai percebendo que isso vai cada dia se tornar menos normal. Até que quando a gente fizer a comparação, isso vai doer em nós. Porque toda vez que a gente se compara, a gente está ferindo o que Cristo criou em mim, que é único. A gente está ferindo o que Cristo criou em vocês, que é único. E sabe que eu ouvindo as mulheres ao longo dessa semana, eu percebi isso, né? Que como a gente é rápida nisso, né? De uma mulher ser mais bonita que eu, de uma mulher ser menos bonita que eu, de uma mulher estar mais arrumada que eu, de uma mulher estar menos arrumada que eu. Que olhos que a gente foi criadas para ter, né? Esse olhar da comparação. Então, a mulher que impacta, ela olha as mulheres a partir da cura que ela recebeu. E não a partir de quem ela acreditava que ela era. Porque o que a gente acreditava que era, vai sempre comparar. O que a gente acreditava que era, vai sempre julgar.
E isso é ferida. Ferida de abandono, ferida de rejeição, porque quando eu me diminuo, eu tô indo para um lugar que eu já conhecia a vida toda. Quando eu diminuo o outro, eu tô indo para um lugar de segurança, me sinto melhor. Então, a mulher que impacta, ela olha para as atitudes que ela tem, por que que ela tem. Porque se a gente acha que é fácil a gente aprender sobre cura, não. É fácil aprender sobre cura, corrigindo. Difícil é viver a cura. Então a gente pode aprender muito. Eu posso falar muito aqui, as mulheres que estão aqui podem falar muito sobre isso. Mas se tu tá disposta a viver ela todos os dias, não tem como tu não impactar todos ao teu redor. Isso não existe, porque a gente não precisa fazer esforço para impactar pessoas. A gente realmente só precisa viver a transformação em nós, para que a partir disso o transbordo ele vai acontecer. Deus ele vai te trazer pessoas, ele vai te trazer lugares, ele vai te trazer a tua tribo, ele vai te trazer os lugares que tu precisa estar para transformar e gerar vida através da tua vida. Porque como nós falamos, mulheres, vocês entendem que a gente gera todo o tempo, que a gente não precisa, que nem a Ju. A Ju tem o gurizinho dela já maior, é o Pedro, né? Tem o Pedro já maior. Então, eu não tô gerando ninguém, a Ju não tá gerando ninguém fisicamente, mas nós estamos gerando vida através da nossa casa todos os dias. Ou não. Então, o que que a gente escolhe gerar através de nós? Então, esse realmente, mulheres, é o chamado da mulher que impacta através da sua cor. Deixa eu só ir aqui para o final, que eu queria falar uma coisa mais com vocês. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Achei vocês tão quietinhas ali no chat, ninguém vai falar comigo hoje. Vi que vocês estão bem interativas, coraçãozinho, palminhas. Mas então que a gente realmente possa, mulheres, ser essas pessoas que essa mulher que gera a cura através das nossas vidas. Eu não vou achar o que eu queria e não era para trazer mesmo. E isso também é uma consciência, tá? Nós fomos ensinadas a estudar. Eu amo um PowerPoint, eu amo uma apresentação. Nós amamos fazer coisas que exijam de nós muitas etapas, né? Mas hoje a gente aprende a fluir. E deixar fluir e fluir até onde ele quer que flua. Então, Cris, tu gostaria de iniciar ou tu quer que eu puxe sobre o que tu nos trouxe? Excelente tarde, mulheres. Eu estava com a câmera desligada porque eu estava em uma reunião de urgência, de alinhamento, mas eu convidei as mulheres, as guardiãs, para a gente iniciar um momento, um tempo de oração aqui, após a fala da Carolyn, por quê? O meu marido e outros homens estão, nesse final de semana, vivendo um retiro, que é o Império da Honra Masculina. Tem mulheres aqui que os seus maridos já passaram pelo retiro. O meu marido tá lá com o Denis e outros homens, enfim. Tem mulheres, como eu falei, que os seus maridos já passaram pelo retiro, mas tem mulheres aqui que os seus maridos ainda não passaram. Eu recebo mensagem de mulheres que gostariam que os seus maridos fossem e são muito insistentes para que meu marido chame eles. Inclusive, essa semana eu estava falando com uma mulher que estava insistente para que o meu marido chamasse o marido dela para ele viver o retiro, mas a gente precisa respeitar o tempo do nosso marido de viver. Ontem eu falava com uma amiga minha que há muito... Gente, sei lá, desde quando eu me conectei com ela, a gente mexia muito com o Lucas, que ele deveria falar para homens, sabe? Deveria trazer as curas que ele viveu como homem, que ele deixou de ser um banana, porque eu deixei de ser a mulher trator. Então, que ele deveria falar para homens, e agora, nesse final de semana, ele vai liderar o primeiro retiro de homens. Então, isso que ele está vivendo é fruto de uma oração. A oração da mulher, ela é muito poderosa. A mulher, ela é intercessora do lar, porque quem está guerreando é o homem lá fora. Ele vai lutar para trazer a provisão, ele vai lutar para manter a família estruturada.
Tem muitos homens, às vezes, que no bastidor eles lutam guerras que a gente nunca vai saber, porque eles não vão compartilhar. Eles sofrem, ficam careca, ficam, às vezes, eles se enfiam em algum tipo de vício, seja em bebida, seja cigarro, seja jogo, seja pornografia. A gente sabe que existe isso no bastidor. E eu vou falar bastante nesse tempo sobre essas coisas, porque eu já estive em algumas coisas, em alguns vícios, que os vícios, eles denunciam coisas, algumas dores, alguns traumas, algumas coisas que a gente às vezes não quer resolver, mas cedo ou tarde a gente vai se encontrar e vai precisar olhar para essas coisas. Então, eu quero iniciar uma oração para esses homens que estão lá e os homens que a gente gostaria que estivessem, ou as mulheres que estão solteiras aqui, se conectarem também a esse momento de oração, esse tempo de oração, porque eu sei porque eu vivo isso, o poder que tem a oração de uma mulher. Não somente da mulher, mas de todos os filhos de Deus. Eu sou filha, vocês todas são filhas. Independente da crença, da religião, do onde tu tá, não importa. Nós somos filhos. Eu custei muito a descobrir, acessar a minha identidade verdadeira. Então, eu sei hoje o poder que tem uma oração de uma mulher, independente se é solteira, se é casada, se é desquitada, se é divorciada, se é viúva, não importa. Eu sei o poder que tem a oração de uma mulher. Como eu falei, a gente está vivendo o fruto de uma oração. Esse final de semana, meu marido, ele está lá, vivendo o retiro de homens, liderando homens junto com o Denis e outros homens por conta de uma oração que foi feita. Uma oração que eu fiz. Uma oração que eu soltei o controle. Uma oração que eu declarei aos céus que chega, basta. Então, eu vou começar a oração, depois a Caroline vai orar, vai declarar, depois a Letícia vai orar, vai declarar, a Jennifer vai orar e vai declarar, e se após a oração, tanto a minha quanto das guardiãs do tempo de mesa, tu sentir no teu coração de abrir o microfone e também orar conosco, você é livre. Você é livre para orar. Esse tempo de mesa não é meu. Esse ministério não é meu. É um ministério de Deus. E nós estamos aqui à frente desse ministério de Deus para trazer clareza, direcionamento para vocês que às vezes acham que está com tudo perdido e na verdade a gente não tem nada perdido. Tudo serve um propósito. E no tempo certo, no tempo que a gente quiser olhar para certas coisas, elas vão ser manifestadas e mostradas para nós. Essa é a verdadeira revelação. Certo, mulheres? Então, vou convidar vocês a parar o que vocês estão fazendo nesse momento, respirar fundo e se conectar com esse momento, porque essa atmosfera aqui que a gente cria é uma atmosfera muito poderosa. Foi a mesa que Jesus curou, libertou, trouxe muito direcionamento para os seus discípulos. Então, se conecta com esse momento presente, porque algo está sendo liberado nesse tempo. Há poder na mulher que ora, há poder na mulher que se posiciona, há poder na mulher que decide, escolhe se curar diariamente para viver aquilo que ela realmente quer, que não sejamos hipócritas nesse tempo. A gente quer viver uma vida boa, a gente quer viver uma vida em paz, a gente quer viver uma vida de desfrute, a gente quer sim viver uma vida de confiança em Deus. E eu ouso falar para vocês que as orações de vocês, a partir de hoje, nunca mais serão as mesmas. Nosso dever como uma mulher sábia que edifica o lar e a sua própria vida não é pedir, é declarar. Quando Jesus estava no monte, ele recebeu 5 pães e 2 peixes, ele não pediu algo. Ele multiplicou algo a partir de algo que já existia. Neste tempo, já existem muitos acessos liberados para nós. Então, declara aos céus com a tua boca: Pai, a ti eu rendo graças, Pai, a ti eu sou grata por este momento presente, este momento de cura, de acessos, de libertação, de ressignificação, onde eu sinto fluir com graça, com amor, com alegria, manifestação do Espírito Santo. Foi através de ambientes assim que eu fui liberta e curada, porque eu estava presente. Eu estava no aqui e agora. Então, respira fundo mais uma vez. Enche o teu pulmão de ar e solta. Mais uma vez. Enche o teu pulmão de ar e solta com a boca.
Agradece mais uma vez, Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim, é infinito. E se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, eu declaro aqui como uma Tua filha posicionada em fé, declarando aos céus e terra. E orando para que aqueles homens, o meu marido e todos os homens que estão à frente desse movimento do Império da Honra Masculina, e todos os homens que estão lá para viver essa jornada, esse retiro nesse final de semana. Proteja esses homens, Pai, envia os teus anjos. Pai, proteja as mulheres desses homens que estão em casa. Manda os teus anjos, Pai, para que essas mulheres, Pai, elas se sintam amparadas, amadas, Pai. Que a tua presença seja palpável naquele ambiente, que seja palpável no bastidor, que seja palpável na casa dessas mulheres, na minha casa, nas mulheres que estão aqui no tempo de mesa presentes, Pai. Que esses homens vivam, Pai, curas sobrenaturais. Que esses homens acessem a verdadeira paternidade, a identidade de filhos que eles já têm, Pai. Que assim como eu e meu marido estamos acessando em Ti, Pai, a nossa identidade. Todas as curas que foram liberadas e as curas que estão sendo liberadas nesse tempo, Pai, sejam liberadas para os Teus filhos. Chegou o tempo dos filhos. Que o véu se rasgue aqui agora para as filhas, Pai, que ainda estão na orfandade. Que elas se sintam tão amadas como eu estou me sentindo nessa manhã, que esse choro ele não é de dor, esse choro é de amor, esse choro é de gratidão por tudo que Tu, Pai, está me revelando. Quanto eu me sinto amada nesse momento. Que meu marido está lá e eu estou aqui e a gente está vivendo grandes curas no bastidor. Cura no nosso relacionamento, cura pessoal, cura individual. Está sendo liberado. O acesso está aberto, ele está liberado para todos os filhos que querem viver a verdadeira graça, o verdadeiro amor, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Sintam-se agraciadas por esse tempo. Sintam-se agraciadas, merecedoras, porque nós somos filhas amadas, merecedoras de todas as coisas boas que estão sendo liberadas para nós nesse tempo. Se tem mulher aqui que ainda o marido não viveu o império, declara agora aos céus, Pai, eu declaro aos céus, em nome de Jesus, que meu marido vai viver esse acesso, ele vai viver esse retiro, e ele vai se tornar o homem posicionado, que o Senhor quer que ele seja, não que eu quero que ele seja. Porque quando eu declarei aos céus e eu entreguei a vida do meu marido a Deus, porque eu era tão controladora e eu achava que eu iria fazer com que meu marido se posicionasse, eu entreguei aos céus, eu falei, Deus, esse homem, ele é teu filho e eu entrego todo o controle de querer controlar os processos de cura dele, de querer controlar o posicionamento dele. Eu queria que ele deixasse de ser um homem banana, mas eu nunca iria viver as curas que eu estou vivendo e ele as curas que ele está vivendo se eu não tivesse soltado o controle da vida dele. Nós não controlamos nada. Nada. Então declara agora os céus, Pai, eu entrego o controle. Eu entrego, Pai, essa ânsia de querer ver o meu marido posicionado e deixando de ser um banana. Mulheres que estão solteiras, libera agora aos céus, aos ares. Eu me desconecto de todo o controle, eu me desconecto de toda a falsa ideia de traição, de engano, de mentira sobre relacionamentos. Casamento é uma obra divina, relacionamento é uma obra de Deus, casamento é bom, casamento cura, casamento liberta ciclos geracionais, heranças de maldição. Casamento é obra de Deus, é bom. Eu já fui a mulher que tinha crença que casamento era ruim. Eu não me casei até conhecer a verdade. Ela me libertou, me mostrou que casamento é bom. Casamento é obra divina. Essa geração vai ser curada em nome de Jesus.
com relação à crença sobre casamento. Declara os céus, mulheres. Declara, abre a tua boca, manifesta a glória dele dentro da tua casa, onde tu estiver. As tuas orações nunca mais serão as mesmas. Pai, nós declaramos em nome de Jesus aos homens que estão lá e todos os homens que chegarão lá, porque esse ministério é teu, o império não é do meu marido, não é do Denis, não é nenhum homem que está servindo lá. Esse ministério é teu, esse retiro de homens é teu, assim como a jornada da alma feminina, Pai, é um ministério teu, e você usa as nossas curas, as nossas transformações, para atrair mulheres que querem viver, não as que falam que querem viver, porque falar que quer viver uma grande cura e uma transformação é diferente de querer viver. Exige de nós obediência, renúncia e deixar as nossas mentiras, deixar o controle. Então declara, mulher. Abre a tua boca e declara: Pai, eu declaro que eu solto o controle. A vida do meu marido é tua, não é minha. Eu não vou curar meu marido, eu não vou libertar meu marido. E as mulheres solteiras declaram: existe sim um homem maravilhoso disponível por aí. Existe. Eu conheci o meu. Então queira conhecer o teu. Nós não fomos feitas para viver sozinhas. Mas o fato de a gente acreditar que casamento é ruim, que casamento não presta, que eu não vou nem casar porque vai que eu tenha que me separar. Que essa frase caia por terra em nome de Jesus, assim como caiu na minha vida. Eu não queria nem casar por medo de precisar me separar, de dar errado. Casamento é algo que a gente faz dar certo todos os dias. Amar é uma decisão, uma escolha diária. O relacionamento, o casamento é uma flor que a gente deve regar todos os dias. Uma plantinha, uma árvore, como fossem os nossos animais. É algo que a gente precisa alimentar todos os dias, nutrir todos os dias. É como fosse um útero que precisasse ser alimentado, nutrido diariamente. Então declara, mulher, abre a tua boca. Obrigada, Jesus, por todos os milagres que eu estou vivendo. Traz para o presente, traz para o aqui agora. Obrigada, Jesus, porque o meu marido está vivendo um retiro. A tua cabeça vai falar, mas como assim? Ele nem foi ainda. E o teu eu espiritual vai declarar agora: obrigada, Jesus, porque ele está vivendo o retiro. Porque eu soltei o controle. Traz para o presente, traz para o aqui agora. Já é uma realidade. Já é uma realidade, não vai ser, já é. Já é uma realidade, é a verdade, essa é a verdade. Caia por terra, em nome de Jesus, toda mentira disfarçada de verdade. Aqui e agora. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, né? Paizinho, nós continuamos em tua presença e sabemos que todos os homens que estão lá, eles foram chamados para estar. Então, que o Senhor cuidou de todas as coisas muito antes desse retiro estar no coração, dessa 18ª edição estar no coração do Denis, estar no coração do Lucas, Pai. O Senhor já tinha preparado tudo, Pai. Então, tudo já está pronto, tudo já está feito. Então, agora, Jesus, a gente declara que toda a resistência, que todas as crenças desses homens, que tudo que impede eles de acessar o mais profundo de intimidade contigo, Pai, eles conhecerem um Pai, tá quebrado agora, em nome de Jesus, Pai. Eles se sentirão livres, todos esses dias que eles viverão, Pai, eles se sentirão livres, Pai. Livres para chorar, livres para gritar, livres para expressar, Pai, tudo que eles nem imaginavam, Jesus, que estava lá escondido, Pai. Mas tu sabe, Pai,
que eles possam, nesses 3 dias, Pai, viverem a mais profunda transformação, Jesus. Que quando eles saiam de lá, Pai, eles mesmos não se reconheçam, mas que quando eles pisem na casa deles, Pai, quando eles pisarem na casa deles, Pai, as esposas reconhecerem a transformação que Tu fez, Pai, na vida destes homens, Pai, porque tudo começa com um sim. E eles já te disseram sim, por isso eles estão lá. Mas agora, Pai, nós sabemos que existe muitos sims que eles vão ter que falar durante esses dias, Pai. Então nós declaramos, Pai, que esses homens estão com a mente aberta, com o coração aberto, com os olhos espirituais abertos e com os ouvidos abertos para te ouvir e para ser sensível ao teu chamado, Pai. Que toda crença de rigidez, que toda crença de que homem não chora, de que toda crença de que homem não pode ser vulnerável, Pai, caia por terra e eles saibam que no teu colo, Pai, nós podemos ser filhos, nós estamos seguros e nós não precisamos temer, porque no teu colo, Pai, a transformação ela acontece e a nossa vulnerabilidade ela vira força, Pai. Então, nós declaramos, Pai, que esses homens serão transformados, assim como essa primeira edição que o Lucas está liderando, Pai. Ela será apenas a primeira edição. Muitas e muitas vidas serão alcançadas através desse líder que o Senhor levantou, Pai. Através do posicionamento que o Senhor fez a tua filha ter, Pai. E através do posicionamento que o Senhor está nos ensinando a ter. Então, muitos homens se levantarão a partir da vida do Lucas, assim como estão se levantando a partir da vida do Denis. Assim como eu já declaro, Jesus, que se levantará a partir da vida do meu esposo, Pai. Porque é para isso que nós viemos aqui, Jesus, para impactar vidas e vidas, Pai, para Ti, Pai. Para que vidas conheçam a Ti, sejam libertas e curadas e transformadas, Pai, para que possam viver, Pai, a boa, perfeita e agradável que é a Tua vontade para a nossa vida, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu Pai. Meu Deus, o céu está aberto, o céu está aberto sobre Gramado, o céu está aberto naquele lugar. Que esses homens sejam invadidos com a tua glória, invadidos com a tua presença, Pai. Somente o teu amor, a tua verdade permanece nesse lugar. Nenhuma mentira prevalece sobre esse lugar. Que toda mentira caia por terra, em nome de Jesus. Que esses homens venham ser curados, curados no seu emocional, no seu mental, de forma espiritual, que eles venham acessar o teu amor, a tua graça, que eles venham, aqueles homens, Pai, que você conhece, você ama, você caminha todos os dias com esses homens, mas há homens que não veem em grandiosidade o teu amor, que esses homens recebam uma nova porção, Pai, do teu amor, que homens que não estejam em Cristo, Pai, em nome de Jesus, que eles vejam o que você, Jesus, fez na cruz e acessem de forma tão profunda esse amor, essa cura, essa libertação. Não há, não há cadeias que possam nos prender quando estamos em Ti. Te agradeço tanto, meu Pai, por esses homens, pelo meu marido, pela vida do Lucas estar conduzindo esse império, que ele seja boca sua na terra, naquele lugar, durante esse treinamento de líderes, que líderes sejam levantados nessa geração, homens posicionados, gerações curadas. Te agradeço, meu Pai, porque eu já visualizo tantos homens posicionados, tantas mulheres no seu lugar, não querendo mais ocupar o lugar que era do homem. Eu vejo famílias curadas, filhos sendo abençoados através do exemplo dos pais. Eu te agradeço e que cada vez mais essa geração tenha homens referências, cada vez mais essa geração venha a perceber a mulher com feminilidade, com doçura, mas não deixando o posicionamento de lado, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de mais homens acessarem a sua identidade em Ti, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que Tu já preparou esse ambiente, já preparou esse treinamento e já
Obrigada, Jesus. Não fique calada. Tá queimando no coração, abre o teu áudio e libera.